Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Anderson Ramos e lá vamos nós para mais uma. Qual é a função da figura a seguir? Observe que aqui nós temos o gráfico de uma função que, a priori, nós não sabemos qual é, certo? Daí, pelas alternativas, está tudo em função de x. Então, o que nós vamos fazer é relembrar como que se comporta a função seno de x. Então, observe que aqui nós temos o gráfico partindo da origem, certo? Aí chega até aqui, ó, π sobre 2, desceu aqui ao ponto π, continuou aqui é 3π sobre 2 e parou aqui, ó, em 2π. Para fins didáticos, vamos analisar somente este pedaço do gráfico. Tá, então, o que acontece se a gente adicionar duas unidades nessa função? Ou seja, tomar a constante igual a 2 e somar uma função. Aí nós teremos uma função aqui, por exemplo, a g de x igual a 2 mais seno de x. Então, observe que o gráfico ele permaneceu o mesmo, porém, ele foi transladado duas unidades para cima. Ou seja, quando a gente adiciona uma constante positiva, o gráfico é transladado para cima. Agora, se a gente adicionar uma constante negativa, o gráfico vai ser transladado para baixo. Se a gente tomar a constante igual a menos 2, vai descer duas unidades, certo? Por outro lado, se a gente multiplicar a função seno de x por menos 1, nós teremos o seguinte, uma reflexão em relação ao eixo x, certo? Então, observe que no gráfico aqui da questão, parece que o que aconteceu foi exatamente isso. Ela está meio que de cabeça para baixo com relação ao que nós estamos acostumados a ver, a função seno de x, certo? Então, ela foi multiplicada por uma constante negativa. Por outro lado, se a gente tomar a função seno de x e multiplicar o parâmetro, ou seja, o x, o que será que acontece? Vamos relembrar o seguinte. Se a gente tiver uma função, por exemplo, aqui é uma função f de x igual a uma constante a mais seno, uma outra constante kx. O período dessa função, ou seja, este intervalo aqui, para fim didático, a gente trabalha com uma parte do gráfico. Ele é dado por 2π dividido pelo módulo dessa constante que está multiplicando x, ou seja, 2π dividido pelo módulo de k. Aqui na função seno de x, por exemplo, quem está multiplicando x? Exatamente, não tem nenhum elemento aparecendo aqui, então é 1. Então, se a gente tomar o k igual a 1, o período vai ser exatamente igual a 2π. Agora, aqui, por exemplo, o elemento que está multiplicando o x é igual a 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Então, o período vai ser igual a π. Então, vamos ver se de fato isso ocorre. Vou colocar essa função aqui, k de x. Note que o período aqui é exatamente igual a π. Na função original, nós temos que ela parte do zero, chega em π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então, essa função, a k de x, ela inicia em zero, primeiro ciclo dela, e termina em π, certo? Agora, vamos analisar o que acontece se a gente dividir por 2. Se a gente dividir por 2, é a mesma coisa que a gente tomar o k igual ao meio. Se a gente tomar o k igual ao meio, nós teremos o seguinte.
Vamos lá. K igual a 1/2. Daí nós temos uma divisão envolvendo frações. Então, basta a gente manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 2, 1. Daí nós teremos que o período vai ser igual a 4π, certo? Vamos analisar o que acontece quando a gente plota esse gráfico aqui de x. Serve o seguinte, pessoal. Aqui na função original, ela começa em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e aqui é igual a 2π. E se continuar mais um ciclo, novamente, 0, π sobre 2, vai chegar aqui 2π novamente, ou seja, aqui nós temos 4π. Agora observe o ciclo dessa função q de x. Ela parte do 0, intersecta aqui o eixo x, termina aqui ó, em 4π, certo? Por quê? Porque o k é igual a 1/2, tudo bem? Tá, então sabendo disso, o que acontece se a gente tomar, por exemplo, a constante igual a 3, multiplicar por menos 3, e o argumento ser dividido por meio? Então, se a gente fizer uma análise criteriosa, observe que o gráfico ele intersecta o eixo x aqui, ó. Perdão, o eixo y aqui, no ponto 3. A gente até pode plotar uma reta aqui, y igual a 3, para a gente poder ter uma referência. Ops. Esse ponto ele não deveria estar aqui, mas tudo bem. Tá, então, agora acho que dá para analisar legal. A gente parar para analisar, olha o que acontece. O gráfico ele começa aqui ó, em 3, no eixo y. Ele vem até aqui, intersecta o eixo x. E termina aqui, certo? Observe que o elemento que está multiplicando o x é o meio, então, período aqui, novamente, período é igual a 2π dividido pela constante que multiplica x. Nós já fizemos esta conta, encontramos 4π. Ademais, essa função ela tem o menos 3. Cadê? Aqui, ó. 3, a função é igual a 3 menos 3 seno de x sobre 2. Então, tem um elemento aqui ó, multiplicando a função seno, que é o menos 3, ou seja, o gráfico ali foi invertido com relação ao eixo x, e ademais, o que aconteceu foi o seguinte, a imagem foi alterada em 3 unidades. Observe que, por exemplo, esse gráfico aqui em verde. A imagem dele está oscilando entre 1 e menos 1. Ops.
O vídeo está ficando um pouco zoado, mas tudo bem. Aqui, ó, o gráfico verde. A imagem está oscilando aqui, ó, entre 1 e -1. A imagem da função f é igual ao conjunto fechado de 1 e -1, certo? Por quê? Porque aqui nós temos 1 multiplicando seno. Agora, aqui nessa função, por exemplo, nós temos o -3. Ou seja, vamos lá, aqui. A função foi multiplicada por elemento negativo, ficou invertida com relação a x. Ademais, esse elemento, essa constante que multiplica a função seno, é igual a 3. Então, ela vai ter a imagem, a gente chamou essa função de a de x. Da função a vai ser igual ao intervalo dado entre 0 e 6. Um intervalo fechado, limitado entre 0 e 6. Certo? Então a função está oscilando aqui, ó, nesse intervalo, infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda. Então acho que agora já dá para a gente chegar aqui na nossa figura inicial da questão e olhar para as alternativas e plotar a alternativa correta. E aí, qual é a alternativa correta de acordo com a análise que nós fizemos aqui no GeoGebra? Exatamente. 3, porque a função foi transladada 3 unidades para cima. Neste ponto aqui, ó, C é igual a 3. Depois, ela foi multiplicada por -3, ou seja, ficou invertida com relação ao eixo x, certo? Quando a gente multiplica a função, a gente altera a imagem. Então, pensa assim, 3 unidades para cima, 3 unidades para baixo. A partir do ponto que intersecta o eixo y. E, por fim, o argumento, esse parâmetro, ele foi dividido por 2. Ou seja, quando divide, a gente acaba ampliando o período, que a gente viu que agora ele passou a ser o 4π, certo? Bom, então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho zoado, mas tudo bem. Espero que tenha te ajudado e até a próxima. Se possível, deixe um like, um dislike e a amizade continua. Bons estudos!